Anteriormente criamos um método para desenhar alguns textos, provenientes de um arquivo TXT, hoje vamos melhorá-lo. Voltando aqui no método. Vamos desenhar um fundo para essa nossa lista. Vamos criar um retângulo aqui nessa variável bg. No x deixamos em 0. Ele vai ser desenhado no y. Largura de 5. E altura 1. E vamos centralizar o texto com o retângulo. Basta colocar que o center y do texto recebe o center y do retângulo. Vamos testar. Lembre-se de colocar o caminho do arquivo no comando readlines. E no parâmetro do comando drawLines, atribuir o retorno do readlines. Assim como foi feito no vídeo anterior. Se não fizer isso, você verá esses erros. O retângulo não ficou bom, vamos fazer o seguinte. Precisamos corrigir a posição, e... para ser uma lista bem legível, vamos deixá-la zebrada, um retângulo com cor de preenchimento cinza e outro não. Para corrigir a posição vamos alterar o Y. Ele agora vai atualizar com o top Y do retângulo BG. Vamos diminuir um pouco a altura para 0,75. Agora vamos utilizar algo novo. Uma estrutura de decisão, o if. O if vai executar o código presente em seu corpo se a expressão booleana for verdadeira. Para entendimento maior, primeiro temos que entender os operadores relacionais. Temos 6 principais operadores relacionais. O igual. São 2 iguais, para representar uma igualdade. Quando temos somente um igual, temos o operador de atribuição. Já utilizamos muito o operador de atribuição. Depois temos o exclamação igual, que significa diferente. Usamos quando queremos verdadeira para 2 valores que são diferentes. O menor, assim como na matemática, significa menor que. O maior, maior que. O menor, igual. Menor ou igual. E o maior, igual. Maior ou igual. Mas é válido também outros métodos que resultem em verdadeiro ou falso. Para utilizar o if primeiro colocamos a palavra if e abrimos os parênteses, colocamos nossa expressão booleana, e fechamos os parênteses. Para conseguirmos o efeito zebrado no retângulo vamos fazer um teste no contador do nosso laço. Vamos adicionar um if. E nossa expressão booleana, vamos utilizar o operador resto. O operador resto em C# é representado pelo sinal de porcentagem. O operador resto nos dá como resultado o resto da divisão de 2 números. Supondo que aplicamos o resto entre 5 e 2, vamos ter 1 como resultado. Vou deixar link na descrição sobre os operadores aritméticos. Vamos aplicar entre o nosso contador e 2, e verificamos se esse resultado é igual a 0. Com isso saberemos se o nosso contador é par ou ímpar. Se for par vamos aplicar um fundo tom de cinza ao nosso retângulo. Para fazer isso vamos utilizar nosso conhecido RGB Assign. E vamos remover o contorno do retângulo. Acessando a propriedade Outline do retângulo e chamando o método setNoOutline. Agora nosso resultado ficou muito mais agradável, mas vamos fazer mais algumas mudanças. Vamos remover esses textos não numéricos, não iremos desenhá-los. Vamos adicionar uma variável int, com valor 0, vou chamar essa variável de price. Esta variável servirá para armazenar o valor numérico de uma linha de texto.
Vamos adicionar um novo if aqui, no corpo de nosso laço. Para nossa expressão booleana, vamos utilizar um método do objeto int, o try_parse. Esse método tenta converter uma string para um inteiro, e nos retorna verdadeiro para sucesso, e false para falha. Precisamos passar dois parâmetros para esse método, um é a string que tentaremos converter e o outro é uma variável para armazenar o valor convertido. Como esse método já retorna um valor booleano, não seria possível retornar um valor inteiro também. Para passarmos uma variável para o método e não o seu valor, vamos utilizar a palavra reservada out, ela servirá como um modificador de parâmetro. Lembra quando vimos as variáveis de valor e referência? O tipo int é uma variável do tipo valor. Então, se passarmos ela normalmente por parâmetro, somente seu valor seria passado. A variável não receberia o novo valor. Agora, com nosso if recebendo o resultado dessa conversão, vamos eliminar os textos na nossa lista que esse método desenha. Nosso if será adicionado no laço for, vamos escrever nosso if. Eu poderia abrir o bloco dele aqui, com as chaves, e fechar após este conteúdo. Mas vou fazer diferente para apresentar a palavra reservada, continue. Assim que a execução do código chega no continue, a execução é encerrada naquele ciclo do laço, então o laço passa para o próximo ciclo. Como está definido em nosso if, pelo método try_parse, sempre que um valor for numérico, ele faz a conversão e retorna verdadeiro, então entraremos no código dentro do if. Mas como vamos usar o continue para parar a execução, precisamos adicionar o operador de negação, ele é representado no C# pelo ponto de exclamação. Vamos adicionar ele aqui, antes da nossa verificação. Agora colocamos o continue aqui. Quando temos uma linha de código apenas em um bloco, seja if ou for, não é obrigatório o uso das chaves. Os textos foram removidos, ficando apenas os valores numéricos. Agora temos um problema, pois deixamos de desenhar alguns itens do array. Então nossa tabela ficou assim. Vamos apagar tudo e continuar a editar esse comando lá no nosso método, voltando ao código. Vamos corrigir nossas cores do fundo. Para isso vamos criar uma variável do tipo bool, que vai começar com o valor true, vou chamar ela de isGray. Ela precisa ser criada aqui fora do laço. Vamos criar uma variável com um tamanho para o retângulo, do tipo double, e valor 0.75. Vamos substituir o valor da altura pela nossa variável. Agora aqui, vamos trocar nossa expressão booleana, agora a gente verifica se o isGray é verdadeiro, se ele for verdadeiro, aplicamos o tom cinza no preenchimento do retângulo BG. Depois disso alteramos o valor de isGray para o valor oposto de isGray, ou seja, se ele era verdadeiro, ele passa para falso, se é falso passa para verdadeiro. Vamos utilizar o operador de negação. Nossa lista ficou correta agora. Vamos trocar a cor dos textos com valor inferior a 50 para um tom vermelho. E os superiores ou iguais a 50 para um tom azul. Vamos adicionar outro if, aqui embaixo dessa linha. Lembra que armazenamos o valor nessa variável, price. Fizemos isso nesse if. If price menor que 50. Vamos mudar o preenchimento para vermelho, com o RGB assim. Agora aqui vamos colocar o else, ele é o companheiro do if, só podemos utilizá-lo com o if. O if pode ser utilizado sozinho, mas o else não. O else vai executar o que está no seu bloco, entre as chaves. Somente se o if não executar. Aplicar um fio aqui também, mas agora com um tom azul, com o RGB assim. Está ficando muito boa a nossa lista, mas o valor que está no início de nosso arquivo está aparecendo no final. Agora vamos fazer a lista iniciar no topo da página. Assim ficará como no arquivo txt. Para isso precisamos iniciar nossa variável y com a posição do topo da página. Vamos acessar a ActivePageTop y, e já vamos reduzir a altura de nosso retângulo, pois o retângulo é desenhado pela parte inferior.
Dá para alterar esse comportamento. Vamos fazer com que o retângulo tenha o tamanho da página. Vamos aqui na largura dele, e colocamos a largura da página. Vamos criar uma variável para isso, do tipo double. Com essa propriedade size e vid da página atual. Vamos alterar aqui nossa largura do retângulo, tirar esse 5 e colocar a variável no lugar. Falta agora mudar nossa variável y lá no laço, pois agora queremos desenhar de cima para baixo. Vamos sempre reduzir nosso y pela altura do nosso retângulo. Assim chegaremos a esse resultado. Espero que tenham gostado do resultado. Até a próxima!